Sejam muito bem-vindos a essa nova série aqui no meu canal que eu resolvi chamar de TBT, Throwback Técnica, que obviamente nós vamos falar e avaliar a técnica dos exercícios. Nessa série de vídeos eu vou falar sobre alguns exercícios, digamos, duvidosos no quesito eficiência, e eu também penso em trazer alguns exercícios para a gente fazer aquela análise biomecânica para que vocês consigam selecionar melhor os exercícios para o treino de vocês. Para quem já segue uma periodização de treino, para quem é meu aluno e tem todos os exercícios devidamente prescritos e alinhados com seus objetivos, vocês também vão conseguir aprimorar e principalmente entender a fundo sobre determinados exercícios. Justamente aqueles exercícios que estão na sua rotina de treino, aqueles exercícios que você faz na academia. Eu sempre quis entender o porquê das coisas, eu sempre fui muito curioso. Quando eu faço algo sem saber o porquê daquilo, eu posso até fazer aquilo bem feito, mas ainda assim é diferente quando eu estou fazendo algo que eu sei para que serve, né? Na musculação funciona da mesma maneira. Quando você entende qual músculo deve ser ativado ou quais músculos são ativados em um determinado exercício, você tende a executar aquele exercício de uma forma muito mais otimizada, direcionando assim todo o estímulo que aquele exercício oferece para a musculatura-alvo, que deve ser o foco daquele exercício. Então é muito importante, e eu sempre priorizo isso com todos os meus alunos, que vocês entendam o porquê tal exercício é executado de uma forma e vocês entendam principalmente quais músculos estão sendo trabalhados para vocês conseguirem de fato se aproximarem do seu objetivo realizando um excelente treino. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 10 exercícios dos quais eu não sou muito fã. Exercícios que para mim deveriam ser evitados pela maioria de vocês que estão me assistindo nesse exato momento. Que eu entendo que pessoas que estão nesse canal estão sempre buscando por hipertrofia, emagrecimento ou ganho de força. Então, de maneira geral, são exercícios que são ineficientes para esses objetivos. Agora eu preciso alertá-los que não é assim que eu elaboro os treinos dos meus alunos. Na verdade, eu não acho que existam muitos exercícios inerentemente bons ou ruins. Apenas escolhas melhores e piores, que claro, vão depender do seu objetivo. Tem uma citação muito interessante do Dr. Brett Contreras que resume perfeitamente a minha visão. As lesões na sala de musculação têm mais a ver com a execução ruim do que com o próprio exercício. Exercícios são como as ferramentas e você é como um carpinteiro. Um bom carpinteiro, ele nunca culpa as suas ferramentas. E vocês precisam sempre ter em mente entender os conhecimentos básicos de biomecânica e anatomia, você pode facilmente argumentar em cima de vários exercícios que deveriam ser evitados. Mas esse não é o objetivo desse vídeo. Mesmo os exercícios que estão presentes nessa lista, eles podem não ser completamente inúteis em todas as circunstâncias. E eu não acho que nenhum deles seja inerentemente prejudicial, mas é que eles simplesmente não são exercícios que eu recomendaria para os meus alunos. Então, se você encontrar algum exercício que seja um exercício que você utilize nessa minha lista, tá tudo bem. Você ainda pode modificá-lo nas formas que eu sugiro nesse vídeo, como você deve fazer como alternativa, a fim de você potencializar ou até mesmo para você não se machucar, ou simplesmente você apenas continue fazendo porque você acha que é melhor para o seu treino. Tá tudo bem. E agora, com tudo isso bem esclarecido, vamos nos aprofundar nos meus 10 exercícios menos favoritos, com o número 1 sendo o meu menos favorito de toda essa lista. Ok, pessoal, o número 10 da minha lista vai ser a rotação externa com halteres feita em pé. Esse é bastante comum entre os iniciantes na academia e ele nem é um exercício prejudicial a ponto de você se machucar ou algo do tipo. Ele simplesmente não funciona, ele não cumpre com o objetivo que as pessoas esperam extrair desse exercício. A ideia principal das rotações externas é aquecer ou fortalecer o manguito rotador. Eu adoro utilizar esse exercício como um pré-treino, né? Antes de você treinar movimentos que envolvem a articulação glenohumeral, movimentos como desenvolvimento, elevações laterais, puxadas, remadas, enfim, praticamente todos os exercícios de membros superiores. Porém, eu gosto de fazer e eu recomendo que você faça em uma polia, ou se você não tem um aparelho e treina em casa, utilize elástico para você fazer esse exercício quando você está executando um movimento de rotação externa em pé. Porém, quando você utiliza o halter em pé, fazendo um movimento dessa maneira, a gravidade ela está puxando o seu halter para baixo em um plano sagital, enquanto a rotação externa está acontecendo no plano transverso. Para facilitar o entendimento de vocês, o halter nessa posição ele não está oferecendo absolutamente nenhuma tensão
contra a rotação externa. Portanto, segurar o halter dessa maneira só adiciona tensão nos seus bíceps. A menos que você queira trabalhar de maneira isométrica o seu bíceps, aí tá tudo bem. Mas se esse não é o objetivo e o seu objetivo é claramente trabalhar os manguitos rotadores, você não está ativando em nada tal musculatura. O número 9 na minha lista é o hack pull acima do joelho. Agora, antes de crucificar esse exercício, eu devo te dizer que eu não realmente odeio esse exercício. Eu até gosto, porém eu acho que existem maneiras mais eficazes das pessoas atingirem a musculatura que elas querem trabalhar nesse movimento com simples modificações, deixando a barra um pouco mais baixa, fazendo o movimento um pouco mais controlado. Agora, se o seu objetivo é simplesmente o ganho de força no levantamento terra, por exemplo, é muito mais efetivo que você utilize o hack pull da mesma maneira que eu prescrevo para os meus alunos, com um bloco um pouquinho mais baixo, saindo abaixo da linha do joelho, porque esses ajustes, eles se aproximam muito mais do levantamento terra, né? Porque o levantamento terra você parte lá de baixo, tirando a barra do chão. Então, quanto mais alto essa barra vai ficando e à medida que ela chega próximo ao joelho, você já está distanciando do objetivo principal do levantamento terra. Então, não é interessante. Agora, se o seu objetivo é melhorar a força no final da extensão de quadril, a melhor opção seria você sair desse exercício e fazer elevação pélvica, beleza? Tá. Eu sei que muita gente vai argumentar que quando você faz o hack pull saindo acima do joelho, você coloca uma força isométrica nos trapézios, porém trabalhar os trapézios em uma amplitude de movimento maior, fazendo encolhimento com barra, encolhimentos com halter, encolhimentos com cabo, você poderia oferecer o mesmo benefício sem a necessidade de colocar tanto peso na barra. Não faz sentido se você busca trabalhar o trapézio. Para de fazer esse exercício e busca os exercícios convencionais de encolhimento de ombro. E a principal birra que eu tenho com esse exercício é que a maioria das pessoas gostam de fazer esse exercício porque a amplitude é mínima e elas conseguem carregar a barra de peso, colocar aquele tanto de anilha. Porém, o que acaba acontecendo com isso? As barras da academia elas vão ficando tortas e o sujeito ele não está ficando forte, ele não está ficando musculoso. Então eu acho muito inteligente e educado da sua parte que caso você queira fazer esse exercício socando peso, faça na sua academia particular ou você leve a sua própria barra para a academia, que assim você não atrapalha as outras pessoas que realmente estão tentando treinar de maneira eficiente. E o próximo exercício da minha lista, agachamento com cabo. Muito comum entre iniciantes, pessoas que gostam de inovar na academia, porém é um exercício pouco eficaz quando você quer construir bons quadríceps ou glúteo, como outros agachamentos, né? A função do agachamento é trabalhar os membros inferiores, focado em quadríceps e glúteo, a depender da sua amplitude de movimento. Porém, o agachamento na polia, ele não é interessante e eu já vou te explicar o porquê. Nesse movimento, o cabo está te puxando para frente em direção à polia, ou seja, significa que seu equilíbrio ele está sendo, de certa maneira, colocado em prova. Para que você não caia para frente, o seu corpo ele tem que se manter estático para trás, só que o exercício te coloca numa posição crítica enquanto adiciona pouca tensão nos seus quadríceps e glúteo. Você não consegue colocar muita carga nesse exercício. Agora eu sei que vai ter gente que vai argumentar que é um exercício para iniciante, para educar a consciência corporal, e eu argumento contra isso. Se você é iniciante e não tem uma boa consciência corporal, comece pelo básico, comece a fazer movimentos de agachamento com apenas o peso corporal, depois migre para o agachamento taça, né, aquele Goblet Squat, onde você coloca o peso aqui à frente e você começa a ter um entendimento maior de como o seu corpo, né, como o seu membro superior, especificamente, ele precisa comportar para você não cair para frente, né? Então você segura o peso aqui. Esse é o passo a passo que eu utilizo com todos os meus alunos. O aluno ele entrou na academia, ele não sabe agachar, então ele começa fazendo agachamento livre, apenas com peso corporal, sentando e levantando do banco. Logo em seguida, quando esse aluno domina tal movimento, eu coloco o pezinho aqui embaixo, fazendo um agachamento sumô. E depois, quando ele está dominando esse movimento de agachamento sumô, eu passo o peso aqui para cima, fazendo um agachamento taça, que é uma evolução do agachamento sumô, onde o aluno ele precisa tomar conta do seu membro superior para que ele não caia à frente. E lá na frente, quando ele passa desse nível, aí sim eu coloco a barra nas costas, fazendo o que a gente já conhece, que é o agachamento convencional, quer seja feito no Smith, quer seja feito numa barra livre.
beleza? E já que estamos falando de agachamento, em sétimo lugar eu coloco o agachamento profundo, né? Agachar até a bunda, bater no calcanhar. Eu já vi muitas pessoas que estão começando na academia e começam a gostar da prática de musculação e elas adotam essa ideia de que elas precisam agachar profundo caso elas queiram ter resultado. Porém, o que eu também observo bastante é que essas pessoas elas não têm essa mobilidade para fazer o movimento com tamanha amplitude de movimento. Não que eu sou contra agachar abaixo de 90 graus, só que se você não tem uma boa mobilidade, você não consegue preservar todas as curvaturas anatômicas da sua coluna e principalmente da coluna lombar, você não é a pessoa certa para estar executando tal movimento. E lembrando, galera, quando você agacha até 90 graus e quando você agacha abaixo de 90 graus, quando você pensa em hipertrofia do quadríceps, a hipertrofia é a mesma. Porém, quando você quebra a paralela, quando você agacha profundo e lembrando, mantendo todas as curvaturas, fazendo o exercício certo, a diferença está apenas na exigência da musculatura do glúteo. Para quadríceps, se esse for o seu foco, não faz diferença agachar profundo ou agachar até 90 graus, beleza? Mas o recado principal é que se você não tem mobilidade para fazer tal exercício, quando você coloca uma sobrecarga axial, né, o peso nas suas costas, comprimindo todas as suas vértebras da coluna, e em algum momento, por conta de uma falta de mobilidade, por conta de um encurtamento, de uma má técnica, você perde alguma curvatura da sua coluna, com essa carga fazendo compressão em cima das suas vértebras, adivinha o que pode acontecer? Você pode se lesionar e essa lesão ela vai progredindo com o tempo de uma má execução até evoluir para uma hérnia de disco. Ninguém está afim de ter uma hérnia de disco por conta que escutou simplesmente alguém falar que agachamento profundo é o que vai ganhar bunda, é o que vai ganhar coxa, né? Pense nisso. Ok, e o próximo da nossa lista é o desenvolvimento de ombro na máquina Hack Squat. Esse exercício ele está nessa lista principalmente porque eu não acho que ele seja nada necessário. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sei que você realmente sente o seu ombro trabalhar nesse movimento. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a maioria das utilizações complicadas de máquina, né, quando as pessoas começam a inventar demais, você está meio que andando em círculo, não é a palavra certa, mas existem outras opções muito mais inteligentes e talvez muito mais performáveis, ainda assim respeitando toda a sua integridade física, né? Então, a menos que você não tenha halter, não tenha nenhum implemento, nenhum aparelho na sua casa, o que eu acho muito difícil, que se você tiver um rack, você tem pelo menos uns halteres, ou então alguma máquina que você consiga fazer um desenvolvimento bem feito. Pare de fazer esse exercício e comece, né, e volte a fazer o básico. Sente no banco, faça um desenvolvimento com halter, respeitando, né, como eu disse, todas as articulações. E principalmente, né, para você não passar essa vergonha, né, fazendo um movimento de ombro no aparelho que você deveria estar treinando pernas. Essa máquina ela não foi projetada para esse propósito. E o próximo da minha lista, eu não poderia deixar de fora, é a remada cavalinho, né? Quando feita com o tronco muito em pé, né? Ou praticamente em pé. O que eu posso dizer desse exercício, né? Quando a gente faz qualquer tipo de remada, e principalmente a remada cavalinho, tanto faz com a pegada pronada ou com a pegada neutra, fechada, o movimento que acontece ali é uma extensão de ombro, junto da flexão de cotovelo. É um movimento com foco no latíssimo do dorso, né? Na musculatura da sua dorsal, que vai te deixar com as costas mais largas. Você, menina, não vai ficar com as costas largas, vocês vão ficar com as costas bem definidinhas, não precisa se preocupar. É um excelente exercício, porém, ele precisa ser feito na angulação correta se você quer trabalhar o latíssimo do dorso, né, a musculatura das suas costas. Só que muita gente, com aquela gana por colocar muito peso na barra, acaba colocando muito peso e não conseguem produzir movimento na articulação do ombro e cotovelo, fazendo a remada propriamente dita, e essas pessoas acabam compensando, tendo que estender a coluna para completar aquele mínimo de movimento de flexão do cotovelo, ou seja, elas colocam muito peso e ao invés de trabalhar as suas costas, elas estão jogando muito mais estímulo para a sua lombar, para estabilizar aquele movimento, para que você não caia à frente devido ao excesso de carga, e as suas costas que deveriam estar sendo trabalhadas, elas não estão sendo tão enfatizadas, justamente porque você não tem uma amplitude devida, vamos dizer assim, de extensão de ombro, que é o movimento da própria remada. Então, para você melhorar e parar de ficar gastando energia à toa na academia, diminua a carga, mantenha o seu tronco o mais paralelo ao solo possível, um pouquinho acima, tá tudo bem, mas não exageradamente alto, tá? Tronco paralelo ao solo é o ideal.
é o que eu sempre recomendo com os meus alunos para qualquer tipo de remada com peso livre, né? Principalmente remada serrote, remada unilateral. Eu sempre oriento meus alunos, inclusive tenho shorts meu fazendo esse exercício em questão com o tronco literalmente paralelo ao solo, extraindo ao máximo a demanda do meu latíssimo do dorso e minimizando o trabalho de lombar. A seguir, nós temos a rosca direta no agachamento. Isso, a rosca direta feita lá na gaiola do agachamento. Também não é um exercício muito comum, mas eu já vi alguns caras fazendo esse exercício na academia e não é nada legal. Você está ali esperando o hack de agachamento ficar livre para você agachar ou fazer qualquer outro movimento que o aparelho foi projetado para aquilo, e tem um sujeito com tanto de peso naquela barra fazendo um exercício para bíceps que ele poderia estar fazendo em outro lugar, só porque ele tem o apoio da barra e ele coloca muito peso e aí ele faz um dead stop lá embaixo, ele para, ele volta fazendo o movimento, muitas das vezes roubado. E eu não sei quem que plantou essa ideia que para você desenvolver bíceps, até mesmo tríceps, né, musculatura menores que já são trabalhadas em vários outros movimentos, você precisa de colocar muito peso. Eu, pelo contrário, eu já percebi que os meus braços eles começaram a se desenvolver quando eu comecei a descansá-los mais e quando eu comecei a treiná-los, priorizando a técnica e a amplitude completa de movimento. Então, se você está realizando rosca no aparelho de agachamento, né, na gaiola de agachamento, pega a sua barra e principalmente se tem alguém esperando, né, com uma joelheira, com um cinturão, a pessoa está pronta para fazer o agachamento e você está ali fazendo um movimento que você perfeitamente poderia estar fazendo em outro lugar, ok? Dica de etiqueta na academia: não faça rosca com barra na gaiola de agachamento livre, perfeito? Vamos para o próximo exercício. E o número 3 dessa lista, vocês podem ficar surpresos, mas eu ainda assim vejo muitas pessoas realizando esse movimento na academia e eu acho pouco produtivo. Eu já vou te explicar, nós estamos falando da elevação frontal, quer seja feita com barra, na polia baixa ou até mesmo com os halteres, que é o mais comum de você observar nas academias. Eu acredito que esse exercício ele ainda é feito devido a vários vídeos de bodybuilders, né, treinando musculação, e eles fazem, né, aquele movimento lá, ele fica lindo quando você coloca alguém hipertrofiado fazendo esse exercício. Parece, sei lá, parece estético, parece bonito, os músculos todos ficam bem aparentados, né? Você vê as veias rasgando no braço, o peitoral dividindo do ombro, enfim. É um exercício bonito quando você coloca uma pessoa hipertrofiada executando. Porém, para a grande maioria, ele é muito pouco eficiente. O que as pessoas elas precisam entender, e o que eu quero que você entenda, é que o deltoide anterior, o foco principal das elevações frontais, é um músculo que ele já é altamente solicitado em quase todos os exercícios de peito, principalmente exercícios de supino, beleza? Então, supino reto, você trabalha o deltoide frontal, e aí você vai subindo a angulação do banco, essa demanda ela se torna ainda mais acentuada para essa mesma musculatura. Todos os movimentos de pressão, né, de desenvolvimento, você tem uma alta demanda do deltoide frontal. Então, para que você vai adicionar uma elevação frontal? A menos que você tenha um desequilíbrio muito grande nessa musculatura em comparação com as outras cabeças do deltoide, né, o deltoide lateral, o deltoide posterior, aí sim você coloca, mas dentro de 15 anos de experiência trabalhando com várias pessoas, eu nunca bati um olho numa pessoa, inclusive atletas, e eu olhei para aquela pessoa e falei, ela precisa de mais deltoide frontal. Vou prescrever aqui um exercício para tal musculatura. Elevação frontal, 3 séries, 10 repetições. Todos os meus alunos, parem agora o que vocês estiverem fazendo. Se você estiver assistindo esse vídeo, vai na ficha de vocês e procurem apenas um exercício para deltoide frontal. Não tem, a menos que você me implorou lá no WhatsApp para que eu colocasse esse exercício, e muitas das vezes eu ainda argumentei e te convenci que não era eficiente, que não era preciso colocar um exercício isolado para uma musculatura tão pequena e já muito solicitada em vários outros exercícios. Beleza, galera? Pega essa dica. E agora, chegando no número 2 da minha lista, né, o meu exercício quase menos favorito, né, é o número 2, nós já estamos chegando no número 1, desenvolvimento e puxada por trás do pescoço. Vou começar te dizendo que eu não acho que todo mundo que faz ou opte fazer esse exercício vai direto para um hospital porque se machucou. Porém, a maioria dos praticantes eles não tem mobilidade articular para fazer esse movimento bem feito.
Eu mesmo já fiz quando eu estava começando a musculação e eu nunca tive nenhuma lesão, nunca tive nenhuma dor. Porém, a minha própria consciência já dizia que não era um movimento saudável para a articulação do meu ombro. E eu simplesmente decidi fazer o convencional, né, o desenvolvimento e a puxada feitos à frente do corpo. Então, por isso, esses dois exercícios, eles são um dos meus menos favoritos. Eu nunca prescrevi esses exercícios na academia, não apenas porque eles são desconfortáveis, mas porque eles também geram menos hipertrofia. Então você coloca na balança, você tem menos hipertrofia numa mão e uma maior chance de se lesionar na outra. Por que você vai escolher esses dois movimentos? Não faz sentido nenhum. Opte em fazer a puxada à frente e a mesma coisa com o desenvolvimento. E mais um detalhe que eu vou te dar para você conseguir proteger a articulação glenohumeral, a articulação do seu ombro, e ainda assim extrair muito mais, principalmente se tratando da remada, é que além de fazer o movimento de puxada na frente, você faça uma leve adução do ombro, né? Fechando aqui o seu cotovelo, para você combinar estímulos se tratando da puxada. Porque além de fazer o movimento de adução do ombro, você está combinando, né, quando você fecha o cotovelo, com o movimento de extensão, que são duas ações do latíssimo, né? Então você consegue extrair muito mais da sua musculatura, potencializando assim a tão esperada hipertrofia. E quanto ao desenvolvimento, uma dica que eu te dou é que se você tem apenas um exercício na sua ficha, eu nem oriento que você opte pelo desenvolvimento em qualquer aparelho, em qualquer barra, em qualquer máquina, feito com halter. Opte por fazer elevações laterais, são movimentos que você acaba demandando muito mais da articulação do ombro. Ah, Breno, mas eu coloco menos carga quando comparado ao desenvolvimento? Sim, devido ao braço de alavanca, né, a distância da articulação que está sendo movimentada até aonde o peso está sendo segurado, né? Então, na elevação lateral, você tem um braço de alavanca muito maior. Por isso, é mais difícil colocar peso. Mas exercícios isolados acabam sendo mais objetivos quando o estímulo é trabalhar apenas o músculo específico. Então, recapitulando, você tem apenas um exercício de ombro na sua ficha, ou você está programando o seu treino e precisa colocar um exercício de ombro para complementar o volume total de treino durante a semana, opte pelas elevações laterais. Pode ser feito na polia, pode ser feito no cabo, ou até mesmo uma das minhas favoritas, elevação lateral no banco 45 graus, onde você tem um torque relevante em quase toda a amplitude de movimento, né? Não existem pontos fracos durante esse exercício, né? O seu deltoide ele está sendo altamente demandado desde o início até o final do movimento, perfeito? Vamos para o próximo exercício. O exercício número 1, ou seja, meu exercício menos favorito dessa lista, é rosca ou agachamento na bola Bosu. Tem gente que ainda faz isso na academia. Na minha opinião, a maioria das pessoas que utilizam bolas Bosu para fazer esses dois movimentos ou outros exercícios com peso, elas supostamente fazem porque elas acham que são exercícios funcionais. Porém, o que foi demonstrado nesse artigo de 2010 de Brad Schoenfeld e colaboradores é que a gente não pode caracterizar um exercício como funcional ou não funcional. Por exemplo, para um praticante que é muito descondicionado, vamos dizer assim, uma rotina que inclui apenas máquinas não funcionais seria de fato muito funcional em termos de ajudá-lo a realizar suas atividades diárias. Independentemente desse estudo de Brad de 2010, a posição stand concluiu que, de uma perspectiva de desempenho, dispositivos instáveis, né, ou seja, bolas Bosus, não devem ser utilizados quando hipertrofia, força ou potência são o objetivo primário, justamente porque a geração de força, potência e velocidade ela está sendo prejudicada por conta dessa instabilidade desses dispositivos utilizados. Portanto, na minha opinião, e esses estudos eles corroboram com isso, exercícios em superfícies instáveis, eles devem ser totalmente evitados pela maioria dos praticantes que têm como objetivo principal o ganho de força ou hipertrofia muscular. E com isso, estamos encerrando a nossa lista dos 10 piores exercícios, na minha opinião, no meu ponto de vista. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, demonstra sinalizando aqui no botãozinho de curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber disso, uma amiga ou um amigo. Isso é muito importante para o meu engajamento, para o YouTube entender que esse é um vídeo que deve ser espalhado para mais pessoas e assim a gente está crescendo o meu canal. Obrigado.